Irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, como preferir, graça e paz a todos. Hoje eu venho, através desse vídeo, contar o meu testemunho, o porquê de eu ter saído da congregação cristã no Brasil, chamada de graça por seus participantes e por mim, inclusive, antes de sair dela. Primeiramente, eu queria dizer como foi a minha conversão. Eu já saí da CCB já faz um bom tempo, já faz mais ou menos um ano, eu e minha família saímos, da congregação cristã. Meu testemunho é o seguinte, irmãos. Eu participei da congregação por 24 anos. Eu era levado por meus pais, A minha família tem essa tradição de vir da CCB por parte de avó, bisavó. É uma coisa assim bem antiga, A gente já é ensinado que a gente nasceu ali no caminho santo, na graça. Eu saí da congregação. Aliás, eu fiquei na congregação por 24 anos. Eu era levado à congregação desde os 2 anos de idade. Eu até lembro, quando tinha 5, 6 anos, eu lembro que eu corri pelos corredores ali, tinha os irmãos tocando os hinos ali. E a criançada ali é ensinada assim, Você vai conhecendo o caminho, Fui levado por 24 anos dentro da CCB. Eu não lembro realmente quando eu tinha 2 anos de idade, obviamente, eu não vou lembrar do que eu vivi lá dentro, Mas muitas coisas ficam ali no inconsciente, no CCBano, como dizem aí, Então, irmãos, eu sou o Vitor, primeiramente, Victor. A gente saiu da CCB, eu e minha família, há mais ou menos um ano atrás. E como aconteceu, irmãos? Um assunto complexo, meio longo, Porque tem muita gente saindo, Tem muita gente saindo. Está acontecendo como se fosse um êxodo CCB. Um êxodo que as pessoas elas percebem que tem algo errado ali dentro, Elas percebem que alguma coisa está incomodando o coração delas. Elas se sentem feridas muitas das vezes. Aí também entra na questão, você saiu por quê? Mas é o seguinte, eu vou contar por que eu saí da congregação cristã no Brasil. Primeiramente, não foi por causa de escândalo, como muitos espertalhões podem vir falar aqui, por causa você saiu por causa de um escândalo, porque você pecou de morte. Essas enormes bobagens aí que o pecador de morte, para eles, na verdade, é uma pessoa que saiu da CCB porque pecou sexualmente, Pessoa que saiu aí se prostituindo e perdeu a graça, perdeu a salvação. Eu saí da congregação por causa que não tinha evangelho, primeiramente é isso. Não tem as boas novas de Jesus Cristo, Não existe lá dentro. Só é pregado ali, tem um nome em nome do Senhor Jesus ali, e no púlpito eles só citam o nome de Jesus, como se só o nome de Jesus fosse expulsar ali o diabo, ou fosse só por causa disso tivesse evangelho, Então eu saí por conta do evangelho de Jesus Cristo, e isso me feria, irmãos. Por quê? Porque eu era levado desde os 2 anos, e aqueles hinos entram na cabeça da criança, Entram, obviamente, Os hinos são cristocêntricos, mas quando chega na hora da palavra, ali na hora da palavra, Da palavra de Deus, como eles dizem, os CCBanos, eu também era um CCBano raiz, então, obviamente, eu ia usar esses jargões, Usar essas expressões. Eu ia buscar a palavra, Adolescente, eu ia bem sozinho, às vezes meus pais eles não iam tanto, Às vezes acabavam indo, eu era bem, assim, fanático, não fanático de agredir, mas eu era muito dedicado a CCB, eu não era aquele tipo de gostava de culto frio, tá? Eu era bem radical, eu gostava de culto virtuoso, daqueles cultos de virtude, de busca de dons, de renome de mocidade, essas coisas que tem muita virtude, Muitas coisas que são ensinadas ali, nesses cultos específicos. Eu ia para buscar as profecias, Deus vai virar o seu cativeiro, e sempre que isso não acontecia, isso me gerava angústia, e gerava muita ansiedade, por conta que eu já era um salvo, me senti um salvo. E o que aconteceu, irmãos? Eu vou contar brevemente para não ficar muito longo. Minha conversão foi o seguinte, eu não posso falar o momento certo, mas é inesquecível um pouco para mim, mas parece estranho falar isso, se você não lembra do momento da sua conversão, mas eu não lembro, irmãos. Falar bem a verdade, eu lembro um pouco, mas o que aconteceu? O CCBano raiz é assim, você não pode usar shorts, o homem, a mulher não pode usar calça, não pode ter barba, essas outras doutrinas da CCB, Você não pode ter televisão na sua casa, porém tem os alto clero ali, alto clero da CCB que você vai usar ali, as centrais que são conhecidas por ser mais frias, pode até ter um ancião, eles se escondem, irmãos? Vai saber. Mas agora, ao baixo clero, se é que podemos dizer assim, da CCB, se você é mais legalista, assim, você é mais virtuoso, entre aspas, você não pode ter TV, a esposa ela tem que ser ali extremamente submissa ao seu marido, e não é submissão bíblica, tá? É um negócio assim exagerado. Você não pode ter TV, entendeu? Então, muitas coisas são ensinadas assim. Só que na minha casa tinha TV, tá?
Vou ser bem sincero, eu gostava. Ah, se você pode falar, muitos irmãos podem falar, você não é CCBiano raiz então, porque você assistia televisão, mas eu me considero um CCBiano raiz. Por quê? Às vezes usava bermuda, mas era por conta, ficar em casa, estava muito calor, mas às vezes eu usava calça, tá? Às vezes eu tinha que se desejar, não vou usar porque é errado bermuda. E barba também nunca tive nessa época, então crescia a barba em mim nessa época, não ia me preocupar em deixar crescer ou ficar sem barba, que não fazia diferença nenhuma, porque não nascia barba nenhuma em mim nessa pré-adolescência, né? Então, irmãos, meu testemunho de conversão é o seguinte: eu tinha televisão, mas eu me considerava raiz porque eu buscava muitas profecias da CCB. Eu era aquele tipo de CCBano, como dizem, CCB, raiz no sentido de ir lá e buscar virtude. Buscar uma vitória, um triunfalismo, assim, né, podemos dizer assim. O que acontece, irmãos? Vamos ser sinceros. CCBanos aí que eu vejo que tem um testemunho na internet, né? E eles são mais legalistas, são mais frios, não gostam daquele tipo de culto virtuoso mesmo. Não, busca de dom, vamos buscar os dons aqui, vamos buscar virtude mesmo, entendeu? Vamos buscar algo aqui para descer o Espírito Santo, essas coisas assim, que são mais do baixo clero do CCB, essa coisa de pular, de bater palma, né? Não é tanto nessas igrejas mais frias, assim, né? Nas centrais da vida, né? Pelo menos na minha, que eu. Só que como eu estou morando aqui em outra cidade, eu congreguei em outra cidade por anos, né? Só que agora eu tô morando aqui. Só que aqui eu não tive muitas influências, né? Não tive muitos amigos na CCB. Entendeu? Porque tá na CCB você cria vínculos, mas não são um vínculo com a própria igreja em si. Você não se torna membro, porque os membros só são anciões, tá bom? Então o que acontece, irmãos? Eu ia buscar a profecia ali. E o que aconteceu? Uma vez eu e minha família fomos alugar um filme, né? Eu acredito que a maioria da minha família, pelo menos aqui aonde eu moro, a família daqui, meu pai, minha mãe e minha irmã, já tinha assim o conhecimento de Cristo, né? Mas eles permaneciam lá e eu também por amar a CCB, por idolatria mesmo. A gente tem que estar lá, não pode desobedecer a doutrina, né? Tem que buscar ali a revelação e se você sai, você de uma hora você está salvo, outra hora você perde essa salvação, porque é assim no CCB, tá? Para quem não sabe, muitas vezes você sente aquela aflição, aquela angústia, você sente que você não está chorando, que você não está buscando o suficiente, você sente que quando você não sente alguma coisa, não só dentro da CCB, mas fora dela, você chega na sua casa, se você não está sentindo alguma coisa, você perdeu a salvação, você precisa buscar novamente a palavra para resgatar essa direito de salvação novamente, direito, tá? É uma expressão que não tem na Bíblia, mas é que o CCBiano usa, tá? Então você precisa buscar uma nova profecia, né? O que eu chamo de outro evangelho, é um outro evangelho. Você busca a profecia que fala na boca do ancião, do cooperador, porque o que fala na sua boca é a palavra de Deus, não o que está nas escrituras sagradas, tá? Você tem que buscar as profecias se você é um CCBiano raiz. Você não pode parar de congregar. Não é como uma igreja bíblica, né? Eu frequentei uma, mas ainda não estou em uma realmente fixo, né? Eu busco isso, né? Eu queria realmente isso. Porque eu sinto falta disso, né? Essa comunhão com os irmãos. Eles não são baseados nas escrituras. Então o CCBiano raiz lá, eles usam a Bíblia, é como se fosse uma bibliomancia que Jesus curou a paraplégica. Então vai ser aquela palavra, você é o paraplégico que Deus vai te curar ali. Você é o CCBiano coxo, né? Você, se é que podemos dizer essa expressão, você está coxo, você está morto na fé. E Deus vai fazer você levantar novamente. Jesus Cristo te faz levantar e você não tem uma exposição bíblica, você não explica a Bíblia, porque isso é culto frio para CCB, tá? Explicar a Bíblia, ter exposição bíblica, é um culto frio para CCB. Você tem que realmente buscar a profecia da graça maravilhosa. Quando eu e minha família íamos fazer isso, né? O que aconteceu? A minha conversão, para não ficar muito longo. É o seguinte, eu e minha família fomos numa locadora, né? E a gente alugou um filme ali, né? Eu não lembro quem foi, se foi eu que me... Porque eu já me interessava, eu já estava na CCB, eu já permanecia na CCB, mas eu já me interessava em ler a Bíblia. E os irmãos não gostavam, a CCB não gosta de pegar a Bíblia e ler, porque isso mata para ele, mata o espírito, mata a mente, mata o corpo. Se você se aprofundar muito nas escrituras, o que é contra a Bíblia, né? Totalmente contra, né? Jesus mandou examinar as escrituras, não mandou tirar coisas da sua cabeça. E eu já fazia isso, não gostava do Antigo Testamento, tá? Eu lia mais o Apocalipse, sempre gostei mais do livro de Apocalipse, né? Esse livro de Apocalipse eu gostava muito, então eu lia ali e gostava, isso ia entrando no meu coração, e isso fez parte da minha conversão, né? Lia o Apocalipse, a vinda de Jesus Cristo, os anjos descendo, eu sendo arrebatado ali, Jesus Cristo batalhando contra o diabo ali em Apocalipse, e as partes de Mateus, né? Que falam sobre
as curas, né? Mas quando eu li o Antigo Testamento eu não gostava, porque tinha nomes muito difíceis, Neemias, Abileias, vamos ver o que mais aqui. Tinha tantos nomes, irmãos, nomes que se você não entende, assim, sabe? Então tinha esses nomes, né? Aí eu gostava mais do Apocalipse, mas isso já ia entrando dentro do meu coração. Eu lia a Bíblia e não entendia, não, isso tá certo. Mas eu preciso permanecer na CCB também, porque eu sinto fortes emoções lá dentro. Eu sinto fortes emoções lá. Só que isso gerando pânico, ansiedade dentro do meu coração. Porque isso machucava, irmãos. Porque se você está na Bíblia, começando a ler a Bíblia, se você começa a abrir a Bíblia, às vezes, até um tempo atrás, antes de sair da CCB, às vezes eu me pegava lendo a Bíblia. Depois da palavra é um desrespeito para o CCBano você ficar com a Bíblia aberta, tá? Não sei se meu áudio está muito bom aí. Às vezes eu ficava fazendo isso, entendeu? Eu ficava com a Bíblia aberta, né? E isso incentivava ainda mais uma saída da CCB, porque se você ficar de Bíblia aberta depois da palavra ali da CCB revelada, você vai ser julgado e você vai ter tido como um apóstata, um CCBano Nutella, ou um irmão que está indo pelo caminho do adversário, né? Então, irmãos, a gente alugou um filme. E esse filme ele é muito considerado, ele não pode ser falado ali. Eu acredito que esse filme ele não pode ser, ele não é muito bem recebido, tá? Pelos anciões mais antigos do Brasil, nem pelos CCBs. Esse filme que a gente alugou se chama A Paixão de Cristo. E o que acontece, irmãos? Eu aluguei esse filme e eu não lembro quantos anos eu tinha, só sei que eu estava na pré-adolescência, entre 13 e 14 anos. Sofri muito depois ainda mesmo, permanecer na CCB, com ansiedade, síndrome do pânico, né? Não estou falando que só a CCB provocou isso em mim, mas tem a sua certa parcela de culpa, né? E eu comecei a assistir aquele filme, irmãos, eu e minha família, e eu tinha entre 13, 14, no máximo 15 anos, e eu comecei a ver o sofrimento de Jesus Cristo. E a partir daquilo que eu vi naquele filme, meu coração ferveu. E eu chorei e falei, esse homem é maravilhoso. Esse homem é bom, ele é perfeito, ele é santo. E naquela cena lá, não sei se os irmãos já assistiram esse filme, é bem capaz de sim. No Getsemane, no início do filme ali, né? Jesus sofrendo, suando sangue. Isso me chocou, irmãos, isso me chocou. Falei, o que é isso? E quando também eu vi o filme e li a Bíblia, eu ficava, irmãos, nossa, eu sou um miserável, caramba. Eu preciso desse Salvador, eu amo ele, eu senti um amor imenso por Jesus Cristo vendo ele sofrer. E o CCBano considera isso uma abominação, não assiste esse filme não, porque esse filme é muito violento. Eles têm um pavor de cruz, de Bíblia, de filme de Bíblia. Por que, irmãos? Por que isso, entendeu? A emoção dele está em receber profecias sobre a sua própria vida, não em ler a Bíblia e aprender mais sobre a salvação, sobre o plano de salvação, sobre Jesus Cristo. Então a emoção do CCBano é isso. Só que o Espírito Santo já colocou essa dúvida dentro de mim, alguma coisa está errada. Porque todos estão aqui manifestando aqui e eu estou calado, eu estou quieto, parado aqui, eu estou vendo. Às vezes eu me pegava, irmãos, olhando assim do lado e falava, mas por quê? Porque todos estão manifestando, chorando e eu estou aqui. E eu esforçava, dava glória para ver se sentia aquela virtude, mas não sentia. Eu falava, tem alguma coisa errada comigo, porque tá todo mundo manifestando, eu estou calado e quieto aqui. É estranho, né? É esquisito para um CCBano, só que isso me gerava dúvidas. E eu lia a Bíblia e continuava, ia sofrendo, e anos e anos mesmo convertido lá dentro, irmãos. É terrível, irmãos, é terrível. Aí o que acontece? Eu me converti, eu acredito que eu me converti vendo o filme Paixão de Cristo, tá? Vi Jesus levando as chibatadas, isso me emocionou muito. Emocionou muito. A conversão foi aí, irmãos. E lendo a Bíblia também. Lendo a Bíblia e vendo aquele filme, e eu senti um amor imensurável por Jesus Cristo. Eu falei, eu preciso desse Salvador, meu coração ferveu. E essa alegria da salvação eles não sentem, irmãos. O CCBano não sente porque ele é salvo pelas suas próprias obras. Então ele precisa permanecer na CCB até o final da sua vida para ser salvo e ir para o juízo final, entendeu? Então essa é a mente do CCB. Para ele precisa balançar, inclusive eu via muito essa expressão, né? As suas obras vão ser colocadas na balança. Se a obra boa for melhor, perde a salvação, você ganha o direito, né? Se sua obra ruim for mais, as obras boas dentro da CCB for menos, você vai ser jogado no inferno porque você não seguiu a doutrina da CCB, a doutrina salvífica da CCB, e você não teve um funeral também, né? Um funeral razoável. Você precisa ter um funeral para você herdar a salvação. Funeral é a dignidade total ali, né? O funeral é a cereja do bolo, o funeral é a confirmação de que você foi firme e fiel, entendeu? Então, irmãos, eu saí da CCB por conta do Evangelho. E como foi isso?
Quando eu vi aquele herege expulsar o espírito de estudar a Bíblia, o que aconteceu? Isso me gerou muita indignação e tristeza, sabe? E minha família continuava indo, e gerou muito conflito aqui, porque eu pregava o evangelho para eles, falava que tinha heresia na CCB há um ano atrás, mais ou menos, e eles começavam a falar, heresias, heresias, o que é isso? O que é isso, heresias? Para de perseguir os irmãos. E esse êxodo, irmãos, depois de começar a sair essas heresias no culto do Braz, e essa pandemia, irmãos, 2019, começou por esse sentido também. O Eterno fez essa obra, o Eterno Deus, para revelar as podridões que estão dentro da CCB. Ah, mas é só no Braz, é só na CCB, é só no Braz, é lá que saiu as heresias. Você não pode pegar umas heresias que saiu lá, ensinamentos lá, e colocar como se fosse todos. Não, irmãos. Porque lá são os cabeças da igreja. O Marsola, que já saiu inclusive agora, o Salvador Bueno, esses outros, eles são cabeça. Se saiu de lá, lá é o principal. Não aquela CCB de fundo de esquina. Não. Se saiu do Brás, se saiu do Brás, você vai simplesmente ter que acatar. Porque senão você está contra a doutrina da CCB. Porque o Brás é o papado da CCB. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, não tem essa não, porque é só lá, você não pode generalizar. Eu generalizo porque a maioria, se lá do Brás sai aquilo lá, imagina o que sai de uma CCB ali de fundo de esquina. Vai sair algo pior, uma coisa lamentável, uma aberração, irmão. Vai sair heresia pesada. Eu já vi muitas coisas, irmãos. Coisas terríveis. Já participei de movimentos de oração, aquilo é algo diabólico. Adivinhações, adivinhando sobre a sua vida. E eu participava desse grupo, às vezes, de fazer um movimento de oração, adivinhar o que você ia tocar. O cativeiro vai mudar, você vai tocar isso, aquilo, você vai ser um servo de Deus, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida se você permanecer aqui, você vai ser um grande profeta. Eu já ouvi essas coisas, irmãos, e até hoje isso aí fica no coração de uma pessoa idólatra. Mas isso tem que ser tratado através do Evangelho de Jesus Cristo, através da palavra, esse livro aqui, irmãos. Se apeguem nele. Se aquele homem falou algo contra isso, questione. E era isso, irmãos. Então começou assim minha conversão, só que depois o que aconteceu? Eu comecei a falar isso para minha família, eles começaram a me jogar pedras, entendeu? Não, mas não demorou muito, irmãos. Com a minha família a obra foi rápida. Porque teve... Como é que aconteceu? Depois daquela bomba de explosões de heresia no Brás, saiu uma nova heresia. E uma delas, né? Naquelas igrejas menores, ali daquele ancião que eu já esqueci o nome dele. O que aconteceu? Ele expulsou o espírito da Bíblia. Ele expulsou o Espírito Santo. É simplesmente isso que esse filho do diabo fez. Sai daqui, Espírito Santo, entendeu? E minha família aí, ela falou, não, tem algo errado. E minha família estava no sofá, eu lembro até hoje. Minha família, meu pai e minha mãe estavam no sofá, vendo a live do irmão Josafá Agra, esse irmão que eu considero muito. Eu amo esse irmão em Cristo Jesus. E o que aconteceu? Eles estavam vendo a live do irmão Josafá. E quando o irmão Josafá estava analisando essa pregação deste homem, deste herege, eles falaram, não, a partir daqui vamos sair da CCB, porque isso já é totalmente errado. Não se pode expulsar o espírito de estudar a Bíblia. E foi nesse momento que eles vieram aqui no meu quarto e falaram, nós vamos sair da CCB, porque não dá mais para ficar ouvindo, para ouvir isso. Expulsar o espírito de estudar a Bíblia, você não pode pegar esse livro e estudar. Como assim? Examinar as Escrituras. Vocês têm que estar preparados para toda boa obra, exortar, ensinar. E eles saíram, irmãos. Então essa foi a obra. E a CCB, irmãos, ela é uma seita, você não pode ficar lá dentro, calar, ouvindo heresias e falar, não, eu vou reformar a CCB. Eu vou ficar lá na CCB para reformar e tirar meus irmãos de lá. Eu não posso abandonar os meus irmãos e ir para outra igreja porque isso é covardia. Tem muitos que falam isso. Eles falam isso, só que não adianta, porque você vai ficar comendo heresias lá, você vai ficar lá e vai sendo ferido, porque você não quer mais saber dessas bobagens. Você não quer mais ficar ouvindo sobre a sua vida, você quer só ouvir sobre Jesus Cristo. Você quer ouvir sobre a sua morte, sobre a sua vida. Se você quer ler esse livro e debruçar nele, você começa a pegar um amor nesse livro da Escritura. E quando você vai num culto CCB, fica ouvindo sobre coleta, sobre virada de cativeiro, de vou fazer uma obra na sua vida, antes da meia-noite eu vou enviar um anjo, vou abrir uma porta, antes de amanhecer a sua vida vai mudar. Você não quer mais ouvir isso. Isso é repugnante. Você não quer mais saber sobre o que vai acontecer no seu cotidiano. Você quer saber sobre a vida de Jesus Cristo, irmãos. Então é exatamente isso. Precisa sair, irmãos. É uma seita. E não adianta vir falar que é lá organizado, porque Mormons, Testemunha de Jeová, é tudo organizado. Toda seita funciona assim.
Em suma, é isso. Eu saí, minha família faz mais de um ano. Por parte da minha avó, da família da mãe, continuam lá. Eu continuo orando para eles saírem de lá. Primos também que tem lá. Infelizmente, irmãos, é difícil. Comecei a falar com a minha família e eles gerou essa discussão. Será mesmo que eu vou sair? Mas depois que minha família se converteu, aí nós saímos. Então, irmãos, vai gerar briga, vai gerar intriga, porque não tem como sair de lá em paz. Não tem como sair em paz da CCB. Você vai gerar. Eu gerei isso, minha família ficou irritada comigo. Mas depois de ver as lives do irmão Josafá, eles falaram, não, ele está certo. Eu senti a raiva desses irmãos, dos críticos, mas depois a gente vê que eles estão certos, irmãos. Eles estão certos. As críticas deles são válidas. Olha o tanto de heresia que saiu do Brás, irmãos. Dos cabeças da igreja. Como isso não fere seu coração? Fala, esse homem, Jesus Cristo não entrou no céu. Que absurdo é isso? O que é isso? Expulsar o espírito da Bíblia. Associar a coleta à salvação. Vamos ver o que mais é pedir perdão ao anjo. O que é isso, irmãos? Você tem que entregar sua causa ao anjo. Um ancião falou isso. Não importa o Deus que busquem. O que importa é esse respeito à divindade. Mas que divindade é essa, irmãos? Essas heresias saíram do braço, saíram dos cabeças da igreja. Isso não pode ficar assim. Se você se contenta com isso e coloca a sua cabeça no travesseiro depois de ouvir isso e isso não causa ferimento em você, irmãos, você está morto espiritualmente. Você precisa orar e dobrar seu joelho e falar, Senhor, se tiver algo errado lá, se esses críticos estão certos, usa a sua razão, devemos usar a nossa razão. Me revele, ó Senhor, nas escrituras se eles estão certos, porque não é possível, irmãos, vocês ouvirem essas heresias e continuar lá dentro. Saiam desse lugar, irmãos. Isso é uma seita, irmãos. Eles são salvos pelas obras, pelas doutrinas da CCB. A doutrina da CCB é uma entidade. Você tem que ouvir o que sai da cabeça deles e obedecer. Entendeu, irmãos? Então não adianta você ficar lá dentro entendeu? Tentando agradar as pessoas. Essas heresias são pesadas, irmãos. Heresias de perdição, de morte. Entendeu? Então isso saiu dos cabeças do braço. Você não pode ficar se contentando com migalhas. Se contente com a palavra, com o manancial que sai. Porque Jesus Cristo disse para a samaritana, se você tomar dessa água, você nunca mais terá sede. Porque eu sou a água. Eu sou a água. E ela disse, quem pode me dar dessa água? Antes dele falar, né? Quem pode me dar? E quem é o Messias? Ele falou, eu sou o Messias, eu posso te dar dessa água. Da água da vida. Não se contente com pregações materialistas, triunfalistas, pregações para o seu ego, resolver as coisas do seu ego. Pense, irmão, você está indo atrás disso. Perceba isso. Você não está indo atrás de amar Jesus Cristo pelo que ele fez. E dar em troca o amor que ele sentiu por você tem que sentir isso. Ser grato e dar em troca esse amor. Não buscar sobre a sua vida, sobre os seus deleites pessoais. Então é isso, irmãos. O meu testemunho é esse. Espero que as pessoas vejam e se acordem. E a gente precisa se basear nas escrituras, irmãos. Eu ainda não frequento uma igreja bíblica, quero, porque estou, segundo os irmãos, desigrejado, mas, irmãos, isso é outra história, tá? Os irmãos também, se verem esse vídeo, podem também entrar em contato comigo. Vou deixar meu telefone ali, embaixo ali. Moro em Piracicaba há 8 anos. Então os irmãos podem comentar aí à vontade, né? As experiências que os irmãos tiveram com a CCB também. Fiquem na paz, nosso eterno Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.